Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Eu sou o pastor Diego. Quero dar as boas-vindas a você neste link, nesse canal, onde nós estamos tendo a nossa conferência dos seminaristas. Eles estão nos ensinando ou nos relembrando o que a carta de Paulo aos Efésios fala para nós, né? Para você, para sua família, para sua igreja. Convido você a compartilhar o link, convido você a espalhar a mensagem do Evangelho nos grupos, nos seus familiares, na sua igreja, nos seus ministérios, e que o Senhor possa falar ao nosso coração. Eu louvo a Deus por esses nossos amigos seminaristas, né, onde eles nos ensinam de forma maravilhosa, maravilhosa. Quero deixar um texto com você, Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz assim: Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o seu rosto em terra, em adoração, e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. É o Senhor que é soberano e faz aquilo que é vontade dele. E glória a Deus por isso. Convido você então a ter esse tempo de louvor. Nós vamos ter uma música agora e logo depois a continuidade do nosso aprendizado. Pegue sua caneta, pegue seu caderno e vamos juntos louvar ao Senhor. Tudo que sou, tudo que tenho, estão diante de ti, Senhor. Minhas tristezas e alegrias a ti entrego agora, Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. Dedique isso ao Senhor. O meu passado, o meu futuro, sonhos que um dia se realizarão. Minha esperança e os meus planos, todo o meu ser pertence ao Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou, dou-te porque me deste primeiro. Tudo que tenho já pertence ao Senhor. A minha vida é tua somente, me rendo a ti, meu Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida
vida eu te dou. Mais uma vez ao Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou, minha vida eu te dou. Aplauda o Senhor, porque os nossos dias são teus, Senhor, eternamente. Amém. O nosso presbitério da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, aqui em Presidente Prudente, tem a alegria de mais uma ocasião apresentar a palestra dada pelos seminaristas. E estamos nestes dias estudando a carta de Paulo aos Efésios. Hoje, o seminarista Ezequiel, que já está caminhando para o final dos seus estudos na FATIP, entregará um estudo baseado no capítulo 5 de Efésios, um texto riquíssimo da carta de Paulo. Então vamos aproveitar mais uma palestra na sequência da carta de Efésios e vamos orar para que o seminarista Ezequiel tenha a sabedoria de Deus para transmitir. Ele é membro da IPI Central, trabalha em nosso escritório e também serve nos finais de semana na IPI de Regente Feijó e também em Tarabai. Vamos orar então por este encontro, por este estudo. Pai, oramos pedindo a Tua bênção sobre o Ezequiel e sobre cada um de nós que ouviremos esse estudo na carta de Paulo aos Efésios capítulo 5. Nos instrua nesta ocasião e nos dê compreensão da Tua palavra que pode transformar nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, muito bem-vindo a mais um dia da nossa conferência de seminaristas aqui do Presbitério de Presidente Prudente. Me chamo Ezequiel e vou trazer hoje para vocês mais um capítulo desta carta paulina, que é a carta de Efésios. Hoje, Efésios 5. Primeiro, eu gostaria de fazer uma oração com você para nós iniciarmos esse estudo e abrirmos o nosso coração, a nossa mente, principalmente agora com esta palavra que nós vamos ter hoje. Deus, nós te agradecemos por esse momento em que podemos aprender e discorrer um pouco mais sobre aquilo que o Senhor traz para as nossas vidas através da Tua palavra. Te agradecemos por esta oportunidade, Deus, de alcançar várias vidas, várias pessoas em vários lugares, que é pelo meio da internet, através da comunicação. Deus, nós te agradecemos imensamente. E também pedimos para que nosso coração, os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor quer nos falar, que o Senhor quer nos trazer neste dia. Nós pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém e amém. Vou pedir para você também pegar a sua Bíblia, porque nós vamos discorrer sobre Efésios, que é um livro que está dentro da sua Bíblia, seja ela física, seja ela digital no celular, tablet ou então no seu notebook. Pegue ela que nós vamos agora em Efésios 5. Só relembrando sobre Efésios 5, que ele é uma carta paulina que foi direcionada aos moradores da cidade de Éfeso, que fica onde hoje atualmente é a Turquia. Só colocando o slide aqui para relembrar. E era uma importante cidade portuária, então ela era muito cosmopolita, ou seja, onde tinha muita gente de vários lugares, de várias nações, de várias religiões. Então ele era um ponto de encontro cosmopolita, em que várias pessoas estavam ali circulando, não só os cidadãos, mas também
os visitantes, os comerciantes, entre outros. Além disso, também em Efésios, nós tínhamos vários templos para vários deuses e também um muito famoso que foi o templo de Diana, da deusa Diana, que também era na cidade de Éfeso. Bom, vamos agora começando o nosso estudo sobre o capítulo 5 do livro de Efésios, da carta paulina de Efésios. Começando pelos versículos 1 e 2. Peço para você acompanhar essa leitura que diz o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Esse trecho dos versículos 1 e 2 se trata de uma exortação em amor. Paulo fala aqui nos primeiros momentos, logo nas primeiras palavras, sobre viver em amor. O que é esse viver em amor? É quando nós lembramos de como Cristo fez a sua trajetória, que foi basicamente em amor, não se tratou de outra forma, além de mostrar o amor de Deus às pessoas. E assim também nesse trecho ele fala para nós sermos imitadores de Cristo, imitadores de Deus, como seus filhos. Você que é pai e que é mãe, ou então você que é educador, sabe muito bem que a criança, ela imita o que os pais são dentro de casa. Se os pais reagem de formas positivas com a criança vai reagir também de formas positivas. Se ela recebe muita carga negativa, ela vai reagir de forma negativa em qualquer ambiente. Então, os filhos são espelhos dos pais. Então, lembre-se disso. Assim como o seu filho, a sua filha, é espelho seu fora da sua casa, nós também somos espelhos daquilo que Cristo fez pelas nossas vidas. E também Ele nos amou como num ato sacrificial, um ato de entrega, um ato em que Ele deu um passo além do que se é esperado. Assim também se espera da nossa parte, de ter um passo além daquilo que se é esperado de um cristão, de uma cristã. Bom, essas foram as exortações em amor do versículo 1 e 2, e agora sobre as instruções para a santificação, que nós vemos nos versículos 3 a 20. Então, vamos ler os versículos de 3 a 20, para que nós entendamos o que são essas instruções para a santificação, que diz o seguinte: que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionados entre vocês, como convém os santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graças. Ficam sabendo, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como luz, como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos,
hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, é um trecho um pouco longo, temos aqui bastante informação, mas temos alguns pontos a se destacar sobre a santidade. E são 5 pontos para esses passos de santificação. O primeiro ponto é sobre a imoralidade sexual. Essa imoralidade sexual que é trazida aqui dentro da carta de Efésios é sobre a palavra grega porneia, que cobre todos os pecados sexuais, que são eles adultério, fornicação, homossexualidade, entre muitos outros pecados. Dentro desse texto ainda, desse trecho que se fala sobre imoralidade sexual, fala sobre a avareza, que é o desejar o que o outro tem. Nós vivemos em uma sociedade em que todo momento somos expostos a pessoas em que sensualizam, em pessoas que têm alguma postura um pouco mais sexualizada, e é difícil para os homens e até mesmo para as mulheres não se atentar a essas pessoas e não desejá-los. Isso é um dos desafios para a santidade, é um dos desafios para a santificação, que é muito complicado, ainda mais hoje que nós temos os nossos olhos abertos para todos os lados. E ainda falando sobre essa avareza que nós temos, essa vontade de ter uma outra coisa, é nós colocarmos essa vontade em um patamar que ela não precisa estar. É colocar um desejo em quase o patamar de adoração, colocando ali equiparado ao que você deveria estar fazendo com Deus, que é adorá-lo, que é exaltá-lo. E ali, no mesmo patamar, você coloca os desejos dentro de um desejo maior, dentro de uma posição, ou a conteúdo que você recebe pelo WhatsApp ou grupos dentro de aplicativos. Então, tudo isso traz uma dificuldade, traz um passo a se conseguir saltar, que é da imoralidade sexual, dentro desse contexto de instrução para a santificação. Então, se atente que esse é um dos primeiros pontos que as pessoas ao seu redor. A função desse processo de santificação é nós enchermos a nossa boca com boas palavras, com boas formas de se falar com as pessoas, tratar as pessoas, porque o ato de amor também é pela fala. Então, quando você tem esse ato de amor, esse ato de falar com outra pessoa, também soltando boas palavras, é uma forma de santificação, porque aqui mesmo ele fala que não temos uma linguagem grosseira, uma linguagem indecente. É importante a gente analisar isso, porque como se trata Éfeso e de uma cidade portuária, uma cidade em que tem muitas pessoas, que tem muitas diferentes nações, diversas pessoas falando em suas línguas, ou então tendo uma cultura diferente, essa forma de linguagem poderia ser corriqueira, de palavras impróprias, de ser grosso, de ser um pouco diferente, mas aí está o diferencial dos cristãos naquele lugar. Eram para as pessoas serem diferentes, para as pessoas tratarem diferente essas formas de fala. Então, por isso que dentro aqui desse sentido de ter cuidado com a fala, ter cuidado de como falar, se aplica nos dias de hoje. Porque onde no nosso planeta, no nosso mundo, não estamos vivendo em um mundo cosmopolita, onde temos várias ideias, onde temos várias formas de pensar, várias formas de falar, e ainda assim temos pessoas que agem com grosseria, com palavras indecentes. E o diferencial hoje em dia é quando você encontra uma pessoa polida, educada, que saiba falar bem, e aí quando você encontra, você acha aquilo impressionante. Então, essa é uma das formas de um cristão estar dentro do processo de santificação, que é trazer boas palavras. O terceiro ponto é o não se deixe enganar. O que é esse não se deixe enganar? Né? É um erro histórico que os cristãos têm de se isentar do pecado após cometê-lo. O que é essa isenção? É quando a pessoa age em pecado e ela sabe que aquilo é pecado, ela já é uma pessoa que está dentro do processo de santificação, que ela é cristã,
e ela derrapa, mas ela não se sente culpada, porque simplesmente aquilo passou. Deus me perdoa mesmo, não tem por que eu ficar preocupado com isso. E é justamente aí um dos erros que nós temos como cristãos, que nós acreditamos na nossa salvação, e acreditar que o pecado vai ser isentado pelo que a gente faz. Na verdade, isso gera consequências, como está lá. Se você puder abrir sua Bíblia, em 2 Pedro 2, capítulo 2, dos versos 1 até o 3, que diz o seguinte: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Mas, para eles, a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Aí você para pensar em cima desse texto de 2 Pedro, no capítulo 2, dos versos 1 até o 3, e pensamos, será que nos nossos dias, no nosso tempo, não temos bons oradores, mas que não usam a palavra? Será que hoje não temos pessoas que são enganadas, que são ludibriadas por palavras bonitas, palavras doces, palavras que estão aí fora trazendo milhares e milhares de pessoas para visualizações no YouTube, ou então para dentro de templos, apesar do período de pandemia que estamos enfrentando? Mas será que não temos palavras doces sendo soltas por aí e não estão baseadas na palavra? Será que nós não temos essa condição em nosso tempo? E também temos que tomar muito cuidado para não se deixar enganar, também dentro desse processo de santificação, de você achar que não está apto, ou então que você não pode estar com outras pessoas, que você tem que viver em gueto, que você tem que viver dentro de uma sociedade em que haja da mesma forma, em que seja da mesma forma. E você começa a se afastar de pessoas, começa a afastar dos seus amigos que não são cristãos, você começa a se afastar das pessoas que não estão seguindo a mesma ideia que você. E aí você não tem mais oportunidade de evangelização, você está no mesmo ambiente com pessoas que pensam iguais e isso é confortável. Isso não vai ser diferente do que você estar num ambiente que a gente fala muito sobre zona de conforto, mas não é esse o intuito. Mas quando você tem uma acomodação, você não quer sair dali. Você não tem essa intenção de sair dali. Mas a partir do momento que você convive e age de forma diferente, as pessoas vão começar a perceber. As pessoas vão começar a se situar que elas estão ali meio... O que poderia ser diferente na minha vida? Por que a vida do fulano é diferente e a minha está assim? Então, neste ponto, quando você não está se misturando com pessoas que não estão ali no seu grupo da igreja, ou pessoas que você escolhe que têm uma conduta semelhante, você não está seguindo as orientações do Evangelho. Você está fazendo esta parte de deixar-se enganar em estar livre de suas ações, de suas motivações, de estar anunciando a palavra de Deus. Então, é muito cuidado com todos esses pontos. Isso só no terceiro ponto de não se deixar enganar. O quarto ponto, que isso auxilia dentro da forma de você pensar, de você agir, é seja sábio. O que é você ser sábio? Agora, no texto, ele fala que somos luz e que não caímos mais em trevas. Nós estamos iluminando o caminho junto com Jesus, nós estamos enxergando o ambiente sobre uma nova luz, sobre uma nova ótica. Então, as trevas começam a se afastar. O que estava escondido, o que estava obscuro, começa a ficar claro. E então, dentro disso, nós podemos buscar essa sabedoria. Nós queremos iluminação em nossa mente, em nossa forma de pensar, em nossos pensamentos, em nossa forma de agir. Como, por exemplo, nós podemos buscar dentro do livro de Provérbios,
que traz reflexões sobre diversos pontos da santidade. Quando você busca dentro do livro de Provérbios vários pontos, ele fala de como agir ou de como não agir, de como é a consequência de tal ato, de tal forma, de tal jeito de você falar, de você agir. Então o livro de Provérbios é um ótimo caminho, um início para você começar a desenvolver esse passo de santificação, que é ser sábio, que é saber os momentos de falar, os momentos de agir. Também, no versículo 11, ele fala: tratem de reprová-las. Devemos evitar palavras torpes, fofocas, calúnias. É muito tentador. É muito tentador você estar ali no meio das pessoas e começam a falar de uma pessoa ali do trabalho, de uma pessoa da igreja, de uma pessoa da sua escola, e elas começam a falar daquela pessoa, a discutir sobre aquela pessoa. Muitas vezes o que está sendo dito não é uma verdade. Pode ser uma desmotivação para o grupo, pode ser uma palavra que não foi bem aquilo que a pessoa quis dizer. E isso é muito instigante. Por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa nos atrai. Essa natureza que gosta da coisa errada, né? Ela vai ser atraída para esse lado de nós olharmos para as fofocas, para as calúnias. Até por isso temos vários programas especializados em fofoca na televisão, para saber sobre a vida das outras pessoas, das famigeradas celebridades. Então, quando você olha para tratem de reprová-las, é evitar esses momentos. Lembre-se, quando nós falamos anteriormente de você não se afastar das pessoas, mas é você não praticar aquilo que aquelas pessoas estão fazendo. Você não praticar o pecado daquelas pessoas, mas você estar com elas é um sinal de apoio, mas não ao pecado, mas de resgatá-las. Então lembre-se de se afastar do pecado, mas não se afastar das pessoas. Mas usar da inteligência e da sabedoria que nos traz luz e não nos omitirmos sobre o que acontece. O que é isso? Nós vemos alguma coisa errada na nossa cidade, nós vemos uma situação de risco para alguma pessoa. Se nós apenas olharmos e falarmos, poxa vida, não vou fazer nada, não vou falar nada. É mais ou menos como a história do bom samaritano, em que pessoas que eram religiosas passaram do lado daquele homem em que estava convalescido, que estava destruído por causa do roubo dos ladrões, em que bateram nele quase até morrer, levaram todas as suas coisas. Passou pelo menos duas pessoas que eram da mesma nação, os judeus, olhavam ou então desviavam dele, mas quem veio ajudar foi uma pessoa inesperada, foi uma pessoa que não tinha muito a ver com aquela pessoa, com aquele homem. Então essas atitudes de você estar sendo prestativo, você não se omitir as coisas que estão acontecendo ao seu redor, vendo pessoas passando necessidade, você não ajudar essas pessoas, vendo pessoas dentro da sua igreja precisando de ajuda e você se omitir, isso não é um passo de santificação, é ao contrário. Você tomando esse passo de ajudar, esse passo de olhar ao teu redor e não apenas para ti mesmo, você começa então a tomar mais um degrau, mais um passo destes 5 pontos, dentro de uma sabedoria, não se omitindo e lembrando, não falando bobagem, sabendo o que falar, não chegando despreparado, simplesmente pela emoção, simplesmente pelo calor, mas falando, sabendo o que você está falando, sabendo com base, sabendo a verdade daquilo que você está falando. E por fim, o 5º ponto é encham-se do Espírito. E quando falam encham-se do Espírito, ele quer dizer aqui na tradução do grego, ele fala que é o pleuroste, tem aqui o termo grego, não coloquei aqui nos slides, mas o termo grego é pleurostre, que significa encher-se do Espírito, encher-se do Espírito Santo. Aqui no texto ele fala não se encher do vinho para não perder a sobriedade e a razão. Por que ele fala isso? Porque na época o vinho era a bebida mais importante dentro daquela sociedade, onde as pessoas se confraternizavam, estavam ali todas juntas.
e se enchiam do vinho, mas perdiam a razão, perdiam a sobriedade. E essa perca da sobriedade, da razão, não traz nenhum benefício, não traz nada de bom. Hoje, o que a gente poderia considerar é como se fossem a roda de amigos regadas a cerveja. Quando você pensa nos amigos reunidos, e ali você tomando uma, duas, uma caixa, 3, 4, você começa a perder a sua sobriedade, se encher da bebida, mas também não estar dentro de uma razão, começa a conversar muita bobagem, algumas pessoas reagem de formas ruins, começam a ficar violentas, enfim. Esse é o lado ruim de se encher. O lado bom, que assim podemos dizer, quando você começa a se encher do Espírito, é você agir com mais sobriedade, é você agir com mais a razão de Cristo na sua vida. Então tudo isso começa a mudar quando você traz essa sobriedade divina, quando você traz a razão com o amor de Cristo. O autocontrole, o fruto do Espírito, eu vou deixar uma citação de Gálatas 5, 22 a 23. Os frutos, ou o fruto do Espírito, quando você lê Gálatas 5, 22 e 23, você começa a entender que aqueles passos, eles não são individuais, mas é todos do mesmo fruto, são todos do mesmo cacho de uva ou da mesma mexerica. Então, o autocontrole também é uma forma de você se encher do Espírito, porque você não começa a tomar atitudes irracionais, atitudes emocionais. E o resultado, como disse, é uma pessoa alegre, sem a bebida. Hoje nós dificilmente vamos ver jovens que conseguem estar dentro de uma festa ou dentro de uma realização social. Jovens que eu conheci antes mesmo de estar voltando para a igreja, eles só se sentiam soltos a partir do momento que estavam perdendo a sobriedade. Quando já tinham tomado pelo menos 3 shots de vodka, ou então quando já tinham pelo menos tomado uma caixa de cerveja. Esse era o motivo de alegria deles. Essa era a razão deles estarem alegres. Qual é o seu motivo de alegria quando você está em Cristo? Pense nisso. E estes são os 5 pontos para os passos da santificação que encontramos aqui em Efésios. Bom, vamos agora ao versículo 21, que esse versículo 21 ele é bem breve, ele é bem rápido, porque nós vamos entrar em um assunto um pouco mais denso, que se trata do seguinte. Abra aí sua Bíblia, vamos ler o versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. O entendimento desse versículo é como se as pessoas tivessem que se submeter a todos, como se elas tivessem que estar submissas uns sobre o outro, que a outra pessoa tivesse uma forma de mandar sobre ela. Mas, na verdade, não é sobre esse tipo de ação de uma pessoa estar mandando, nem mesmo essa questão de hierarquia dentro de ambientes que não sejam hierárquicos, como o trabalho, como o exército, enfim, lugares que têm níveis hierárquicos. Ele não está falando sobre isso e não também está falando sobre a igualdade de pessoas. Na verdade, ele começa a introduzir os papéis que Deus desenvolveu e que dentro desse versículo as pessoas entendem que nós devemos nos subjugar aos outros, nós devemos ser humildes. É um entendimento que aqui não está falando sobre humildade. Este trecho está falando sobre o próximo passo, que é o que nós vamos ver, que é sobre esposas e maridos, dos versículos 22 a 23. Irmãos, eu vou confessar a vocês que esse tópico para frente começou a ser um pouquinho difícil para mim. Não sou casado, por enquanto, na gravação deste vídeo, não sou casado. Então, ao ler sobre este trecho de Efésios 5, foi um pouco complicado para buscar um entendimento. Ao mesmo tempo, facilitou por eu não ter os vícios do casamento, por assim se dizer, do convívio que já existe dentro dos casamentos. Então, é um tópico que eu peço muita atenção a você, meu irmão, minha irmã, e antes de você pensar em julgar, ou então você jovem, adolescente, ter o famoso cancelamento, é você analisar essa palavra com muito cuidado e com muita paciência.
porque por mais que nós olhamos esse trecho como um trecho machista, acusador, enfim, é um trecho que muitas vezes as pessoas não entendem, as pessoas têm dificuldades em entender, mas vamos tentar aqui explicar o que o apóstolo Paulo trouxe para nós e para a comunidade de Éfeso. Então vamos abrir aqui a Bíblia, novamente, lá no versículo 22 a 23, que nós vamos ter sobre os papéis das esposas e dos maridos. O primeiro, ele fala o seguinte: esposas, que cada uma de vocês se sujeitem a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se dois em uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Vamos primeiro falar sobre os versículos 22 a 24, que fala sobre o papel da esposa. Paulo não diz aqui que a esposa deve ser obediente ao marido como os filhos são obedientes aos pais. É um outro tipo de obediência, por assim se dizer. É um outro tipo de ação que a esposa ou o marido devem ter dentro do matrimônio. E nem a mulher deve obedecer a outros homens, como o próprio Paulo diz, ao seu próprio marido. Então a mulher não deve ser subjugada pelos homens de forma geral, ou por outros homens. Ela deve sim respeitar ao seu marido. Homem e mulher são criados à imagem e semelhança de Deus. Então os dois, neste momento, nós recapitulando lá como em Gênesis, no primeiro capítulo dos versos 26 a 28, por isso devem ter laços de parceria e não rivalidade. Muito cuidado, meu irmão, minha irmã, de o homem achar de alguma forma que ele está superior à mulher, ou então a mulher se achar superior ao homem, sendo que não, os dois estão ali nivelados, porque são imagens e semelhanças feitas por Deus. E cabe ao homem a provisão e o bem-estar. Por isso, a ele cabe a liderança e bem-estar da família. Ainda vamos discorrer sobre isso, mas a função do homem é prover dentro do lar, é proteger o seu lar, é colocar o seu lar em primeiro lugar, à frente de todas as coisas, só abaixo de Deus. Então, essa é a função do homem dentro de um casamento. E também o que nós vemos hoje das mulheres tomando a frente, as mulheres tendo que ser chefes de família, encabeçando famílias, mesmo sendo casadas, é uma das consequências do homem não desenvolver o seu papel, pois ele não exerce a sua responsabilidade. Então, se hoje as mulheres estão encabeçando a casa, estão cuidando das finanças, estão cuidando do lar, como as atitudes que deveriam ser do homem, é justamente por falha do homem, e não porque a mulher está errada em desobedecer. Mas,
em caso do homem estar tomando a frente, cuidando em forma de parceria o seu relacionamento, a mulher deve compreender dessa liderança. Então, é um passo tênue dentro do casamento, é uma atitude muito cuidadosa a ser tomada pelos casais, principalmente os que estão dentro da igreja, enxergar este passo matrimonial. E agora, falando para os maridos, eu só chamo a atenção para um detalhe. Os versículos da esposa são 3, do marido são 9. Então, qual é a pessoa que deve ser, por assim dizer, mais pressionada dentro deste texto? O homem ou a mulher? Vamos falar sobre o marido agora. Paulo diz para os maridos que se entreguem em amor para as esposas. Esse é um passo que muitos homens têm dificuldades em fazer. Muitos dos homens só pensam, só vão na razão, só agem com a razão. Não falo somente pelo que eu já vi, mas também até por mim mesmo. Agindo racionalmente e não com o amor que se deve tratar uma mulher ou então a sua esposa. E que foge completamente a qualquer tipo de tirania ou opressão. Não é porque Deus te instruiu, te colocou ali como líder, que você vai agir com opressão ou tirania. Isso não é função do homem. A função do homem é sim de ser líder. Tem diferença de ser opressor, de ser tirano, para ser um líder, para ser aquele que vai encabeçar a tua família. É muito diferente. O líder, ele vai ter querer pessoas que o acompanhem e não que estejam por baixo dele. Então, o homem tem essa função da liderança dentro de uma família. É mais difícil o homem expressar o amor do que ele pensar em amor. É mais difícil o homem colocar ali a sua expressão, a sua forma de querer acolher a sua esposa ali dentro do lar, em forma de amor, do que como se fosse racionalmente. É difícil até para os homens saber escolher o presente de aniversário de casamento que dirá de aniversário para a esposa. Ele não consegue ali muitas vezes pensar em uma coisa diferente. Ele não consegue estar ali pensando numa forma diferente de presentear, uma forma diferente de apoiar a esposa. E ela vai pensar de uma forma muito mais amorosa, muito mais sentimental. Preste atenção nisso. O homem, ele pensa muito. A mulher vive muito. Ela é muito mais emocional ao que o homem é. Então, o marido tem a responsabilidade, dentro do que nós já lemos, da santificação da esposa. Ele tem essa responsabilidade de trazer a esposa junto a ele nesse processo de santificação, como nós falamos lá atrás, dos 5 passos. É onde o homem vai conseguir ali trilhar junto com a esposa, de forma de companheirismo, os passos onde a fala vai ser modificada, onde a imoralidade sexual não vai entrar dentro do lar, onde tudo o que você for fazer será com amor, será com sabedoria. Isso é responsabilidade do homem, estar junto da sua esposa e orientá-la dentro desse processo de santificação. Assim também, o marido deve amar a esposa como o seu próprio corpo. Aí é um ponto que nós podemos até brincar um pouco, porque tem homem que não se cuida, tem homem que tem uma dificuldade de se cuidar. Ele não faz a barba, ele não vai fazer um exercício físico, não vai fazer nada para se cuidar, se alimentar mal. Então tem homem que não gosta do próprio corpo. Aí eu fico pensando, será que ele gosta da própria mulher? Assim também a Bíblia pensa sobre o homem quando ele está casado. O homem, quando gosta da sua esposa, ele se cuida e ele cuida da esposa. Ele tem essa ação mútua de cuidado. É a mesma coisa de você não querer cuidar de um braço, cuidar de uma ferida que está crescendo no seu braço, porque simplesmente deu uma preguiça de resolver. Então o homem se cuida da mesma forma que cuida de sua esposa, da sua mulher. E assim o marido e a esposa é uma só carne, como até mesmo Paulo citou, em que o homem deixará a casa dos seus pais para se unir à sua esposa, como em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24. E aí tem um assunto muito interessante.
Porque o casamento, ele acontece e o que se pensa em casamento é quando este casal vá ter a sua vida independente, começa a estruturar a sua família de forma independente. Mas temos muito cuidado hoje, irmãos, em que o casamento é extremamente incentivado, mas o casal que está iniciando não tem estrutura nenhuma. E aonde ele vai começar a se acolher? Dentro da casa dos pais. É cômodo para o homem que tem a responsabilidade de cuidar da casa levar a sua esposa para a casa dos pais dele, ou então a esposa levar o marido para a sua casa, na casa dos pais dela, e eles assim terem um suporte dentro da casa dos pais. E é clara a Bíblia quanto a isso, em que quando se juntam, formam uma só carne e os dois partem da casa dos pais. Então, meu irmão, minha irmã, fique atento que o casamento não é você abandonar os teus pais, mas é tomar o teu rumo, a tua estrutura familiar, que será diferente da que os teus pais tiveram, que será diferente daquilo que você imaginava que teria. E ter esta base para a construção de um casamento, principalmente na palavra de Deus. Falando sobre tudo isso que nós aqui falamos, será que estamos, como igreja, agindo como Deus espera? Porque eu quero te relembrar da esposa e quero te relembrar do marido. Qual que é a função da esposa? Se submeter a seu marido. A Bíblia diversas vezes fala que a igreja é a noiva de Cristo, que é aquela que é escolhida por Cristo e que Cristo é o seu amado, que é o seu esposo. Agora, então, vamos associar esta linguagem, que até mesmo Paulo cita aqui ao final, quando você vê aqui no versículo 32, que fala: grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A igreja é submissa a Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja, não homens, não pessoas. A igreja deve amar a Cristo, a igreja deve estar sobre a liderança de Cristo, onde Cristo coordena a tua igreja. E não ser uma rebelde, não ser uma que não está tomando as rédeas por conta própria, mas está sobre a tutela de Cristo, está sobre o que Cristo quer. E Cristo é esse marido amoroso, esse marido protetor, esse marido que se entrega de forma sacrificial pela tua esposa. O marido que está ali cuidando da tua esposa, provendo para a tua esposa. Assim é a relação de Cristo com a tua igreja. E quando nós olhamos, será que estamos agindo como a esposa? Nós, igreja, agindo como Deus espera? Agindo como Deus se dedicou, se colocou o teu filho? Será que nós, igreja, estamos agindo dessa forma? Timothy Keller fez uma citação muito interessante sobre essa relação de amor em que nós podemos ter dificuldades. Ele fez essa citação no livro Deus na Era Secular, em que diz o seguinte: até os melhores relacionamentos humanos nesta vida, por causa das nossas fraquezas, deixam fluir tão pouco amor quanto um cano entupido permite a passagem da água. Mas no céu o amor flui de modo indescritivelmente mais puro e pleno. Assim, quando refletimos sobre os fatores que maculam e enfraquecem todo o amor aqui neste mundo, ou que se tornam doloroso, e em como seria se fossem eliminados, podemos ter uma ínfima noção, uma pequena noção da alegria do céu. Bom, espero que os irmãos tenham compreendido sobre Efésios. É um pouco longo porque tem bastante conteúdo neste capítulo. Essas são as referências sobre onde foram pesquisados os textos, na Nova Almeida Atualizada e também na Nova Versão Transformadora, que foram Bíblias de Estudo, e também no livro
do Timothy Keller, que é Deus da Era Secular. Bom, espero que tenha feito sentido aos irmãos quanto a esse estudo do capítulo 5 desta carta, e espero também que na continuação de amanhã será tratado sobre a relação dos filhos com os pais. Então, o capítulo 6 com o seminarista Jonas também será muito legal, muito interessante de nós analisarmos esses passos para nossa igreja estar sendo edificada na palavra, não se deixando enganar e estar sempre seguindo o que a palavra nos diz e o amor de Cristo entre nós. Deus abençoe a todos e uma ótima semana. Boa noite, irmãos. É com grande alegria que neste momento, a pedido do seminarista Ezequiel, estou aqui com o coração agradecido a Deus pelo convite de Ezequiel para esta oração. O Ezequiel, que foi meu aluno de escola dominical. Estou muito feliz por ele continuar no caminho do Senhor. E eu quero deixar com vocês, seminarista, cada um de vocês, um versículo da palavra de Deus que se encontra em Josué 1:9, que diz: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar nesse momento. Pai, graça eu te dou pela vida deste seminarista, que em meio ao mundo cheio de tribulação, de confusão, eles escolheram te servir. Quero pedir, Senhor, uma bênção poderosa na vida de cada um deles. Que o Senhor abençoe cada seminarista, dando eles a tua direção, a tua proteção, a tua orientação. Que eles continuem firmes, sabendo que muitas barreiras virão para frente, mas que eles permaneçam firmes no teus santos e retos caminhos, louvando, glorificando o teu santo nome e andando de acordo com a tua vontade. Que eles sejam obedientes, Pai, à tua palavra. Que eles não se apartem do livro desta lei, mas que eles meditem de dia e de noite, como a tua palavra nos ensina. E que a tua bênção, Senhor, alcance a vida de cada um deles. Que o Senhor abençoe cada seminarista. Eu não sei o nome de todos, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Que o Senhor derrame bênção na vida de cada um deles. Que eles sejam fortes, poderosos e que continue firme, sendo agradecido a Ti. Muito obrigada, Senhor, por a vida de cada um deles, e muito especial pela vida do Ezequiel. Eu fico muito feliz pela vida do Ezequiel e entrego ele diante do Teu altar. Fica conosco, Pai, nesta noite. Obrigada por esta bênção, obrigada por este momento. No nome do Senhor Jesus é a nossa oração. Amém.